Tá, então, o problema 4 da segunda lista, ele é o seguinte, né? Você tem um operador K, que é fixo. Então, vamos fazer passo a passo aqui. Sob que condições ele é hermitiano? Então, a gente já viu que o conjugado hermitiano desse tipo de operador é você inverter a ordem aqui, né? Psi, Φ. Então, para que K seja igual a K+, a única possibilidade é que o Φ seja o próprio Psi. Né? Você tem um operador Psi, Psi. A outra questão é calcule K ao quadrado e sob que condições K é um projetor. Então, vamos tomar K ao quadrado do jeito que ele está ali. Né? Então, você tem um K, coloca outro K para cá. Então, esse operador vai dar Φ, Psi, que é esse número complexo, vezes o Φ, Psi. Então, ele vai ser Φ, Psi, escalar Φ, vezes o próprio K. Então, para que o K seja um projetor, então é isso que você tinha comentado. Realmente, nós queremos que K ao quadrado seja igual a K, e isso implica que esse produto escalar seja igual a 1. Então, Psi Φ igual a 1. Então, a única possibilidade disso acontecer novamente é Φ igual a Psi. Então, vamos ver, né? A gente quer que Φ seja igual a Psi e que esse estado esteja normalizado, né? Além disso, eu tenho que ter Psi igual a 1. Então, diga. Desculpa interromper. Claro. Mas isso eu tinha ficado em dúvida. Eles necessariamente precisam ser iguais ou se a gente tomar eles de forma que eles sejam ortonomais e o produto escalar já dá certo? Então, aqui, na verdade, acho que são duas condições. Porque para o operador K ser um projetor, são duas condições. Ele tem que ser hermitiano e K quadrado igual a K. Então, pelo fato dele ser hermitiano, o Φ já tem que ser igual a Psi. E, além disso, para que K ao quadrado seja igual a K, não basta que Φ seja igual a Psi, mas, além disso, ele tem que estar normalizado. Então, o projetor tem que ser um cara que é o mesmo estado aqui de cada lado, com Φ Psi igual a 1. São as duas condições. Então, de fato, se você não... Em que condições K quadrado igual a K, basta que esse produto escalar seja igual a 1, eles não precisam ser necessariamente o mesmo estado. Né? Mas se você, além disso, exige que ele seja um operador hermitiano, aí tem que ser o mesmo e normalizado. Tá? São as duas condições. Ok, entendi. Mostre que K, o item C, né, pode ser sempre escrito da forma, deixa eu pegar uma nova, o item C, mostre que K pode ser escrito como lambda P1 vezes P2, onde lambda é uma constante a ser determinada e P1 e P2 são projetores. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que o operador K que ele deu ali inicialmente, esse cara aqui, ele pode ser escrito dessa forma, como produto de dois projetores. Então, aqui é mais ou menos... a questão é a seguinte, você tem esses dois estados que compõem o K, né? Então, os projetores que podem aparecer aqui devem ser os projetores Φ e Psi. Né? Vamos considerar esses dois caras aqui e ver o que acontece. Então, se eu construir um operador, vou chamar de um operador U, que é lambda P1, P2, que efeito esse operador tem sobre um estado genérico? Então, se eu aplicar U num estado Psi qualquer, o que eu vou obter? Então, lambda P1, vamos escrever os operadores todos aqui já diretamente. O P1 é o Φ
φ, aí você coloca o psi, psi, e aplica no estado xi. Então, você vê, lambda xi, o aplicado em xi, dá um ket, cujo a norma é lambda, φ, psi, psi, xi, e ele está na direção φ. Certo? Vamos aplicar o K agora num estado xi. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Opa. K aplicado em xi. Então, o que vai dar isso? Pela definição do K, o K está aqui, né? Φ, psi. Então, vai ser φ, psi, xi. Então, isso aqui é esse número complexo, produto escalar, vezes φ. Então, você vê, se eu comparar esses dois resultados, se eu escolher o lambda como sendo 1 sobre o produto escalar de φ com psi, esses resultados dão iguais. Então, a ação do operador U, que é igual a 1 sobre φ psi P1, eu vou chamar o P1 de Pφ, para a gente saber quem que ele é. Vamos trocar os nomes aqui. E o outro de Pψ. Então, esse operador aqui é a mesma coisa que o operador K que a gente construiu. A gente pode ver isso diretamente. Deixa eu fazer mais aqui no cantinho. Vamos olhar para essa conta aqui. Deixa eu puxar aqui. Olha só, eu vou abrir isso aqui assim, φ psi no denominador. Vou escrever o Pφ e vou escrever o Pψ. Então, você vê, olha, aqui aparece esse número complexo que cancela com o de baixo e dá direto o φ psi, que é o K. Então, é uma outra maneira de ver. Ok? Ok, ficou bem claro agora. Pessoal que chegou agora, a gente acabou de começar, esse é o problema 4 que a gente estava discutindo aqui da primeira lista. Sugestões de problemas para a gente discutir? Eu tenho sugestões, mas eu prefiro que vocês apontem, se vocês já tentaram, têm dúvidas. Professor, Diga. tinha até mandado um e-mail para o senhor, fiquei com uma dúvida no exercício 2 da lição, eu acho que era a letra B. Tá. Então, mais uma pessoa teve dúvida nesse problema, vamos dar uma revisada nele rápido. Então, esse problema é o seguinte, né? Você tem ali o potencial delta, então, o problema 2 da lista 1. É o potencial delta de x, e ele pede o seguinte, primeiro, mostre que, então, você tem a equação de Schrödinger para esse problema, independente do tempo, menos alfa delta de x φ igual a F. Então, primeiro ele fala o seguinte, mostre que o potencial, então, aqui só é diferente de zero quando x igual a zero. Né? Então, para x maior que zero e x menor que zero, a partícula é livre, só tem uma descontinuidade aqui em x igual a zero. Então, para x menor que zero, e nós vamos considerar energias negativas, né? Então, energias negativas, a gente quer encontrar um estado ligado da partícula aqui. Então, eu vou chamar energia de menos módulo de E para explicitar o seu sinal negativo. Então, fora de x igual a zero, a minha equação é assim, menos H2 sobre 2m, derivada segunda de φ, igual a menos módulo de E, φ. Então, você vê esses sinais aqui se cancelam, ficam positivos. A gente define o que eu chamo aqui de ρ, né? Deixa eu ver qual que é o... vamos chamar de ρ, raiz de 2m módulo de E
sobre H cortado. Então, essa equação vai ficar φ duas linhas igual a ρ ao quadrado φ. Certo? Isso aqui vale, então, passando isso por lá de lá, vale para x diferente de zero. Então, as duas soluções possíveis dessa equação são constantes, né? E a mais ou menos ρx. Quando a gente deriva duas vezes, cai um ρ ao quadrado, o sinal mais ou menos vai cancelar, porque vai derivar duas vezes. Então, essas são as soluções. Então, se a gente não se preocupar inicialmente com a condição de contorno, a gente pode escrever o φ de x assim, né? Vamos ver, para x menor do que zero, ele está chamando essa constante de A1, e a ρx, mais A1' e a menos ρx. E para x maior que zero, A2'. Certo? Então, a gente tem que se preocupar agora com condições de contorno, né? A função de onda não pode explodir para x mais ou menos infinito, e tem as condições de continuidade em zero. Então, vamos primeiro esquecer a questão dela divergir ou não. Vamos fazer a continuidade da função em x igual a zero. Então, primeiro, tem duas coisas, né? A função tem que ser contínua em x igual a zero. Então, continuidade vai dizer que A1 mais A1' tem que ser igual a A2 mais A2'. Então, vamos pegar e escrever ela aqui. A1 mais A1' igual a A2 mais A2'. A segunda condição tem a ver com a derivada da função de onda. A derivada é descontínua por causa da função delta. E a gente tem que saber quão descontínua ela é. Então, como é que a gente faz isso? A gente volta aqui para a equação de Schrödinger e integra toda essa equação na vizinhança da descontinuidade. Então, integra todos os termos em x. Então, o que vai dar essas integrais aqui? Eu vou fazer aqui embaixo para a gente não ter que mudar de folha e escrever de novo. Então, o primeiro termo é a integral da derivada segunda. Então, isso dá a derivada primeira calculada nos limites. Então, vai ficar a derivada primeira calculada em mais epsilon, menos a derivada primeira calculada em menos epsilon. Aqui, a integral da delta, como o intervalo de integração contém a posição da delta, isso vai dar a função calculada na origem. Então, menos alfa, φ calculado em zero. Isso igual... Então, E é constante, sai. Φ é contínua na origem. Então, eu posso calcular isso aqui em x igual a zero. E multiplicar pelo tamanho do intervalo, que é 2 epsilon. Quando o epsilon vai a zero, esse termo aqui desaparece. E eu tenho, então, essa relação entre a derivada da função do lado positivo e a derivada do lado negativo. Eu vou escrever aqui ainda nessa página que φ' calculado pela direita menos o φ' calculado pela esquerda, menos epsilon, tem que ser igual, então eu passo esse cara para o lado de lá, ainda tem um sinal que sobra, fica menos 2m alfa sobre H2 φ de zero. Certo? E essa constante, eu acho que tem um nome aqui no problema, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu que dei um nome para ela quando eu resolvi, mas enfim. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou usar essa equação. Então, a primeira equação que eu usei foi a continuidade da função. Agora, eu vou fazer derivada. Então, derivada da função à direita, que é essa daqui, calculada em zero, o que vai dar? Quando eu derivo essa função, cai um ρ, calculo em zero a exponencial da 1. Aqui cai um menos ρ, calculo em zero. Então, vai ficar A2ρ menos A2'ρ. Vamos para cá. A2ρ menos A2'ρ. Então, isso aqui é a derivada do lado positivo. Eu tenho que subtrair a derivada do lado negativo, que é essa daqui, que vai dar A1
Rho menos A1' Rho. A1 Rho menos A1' Rho. E isso é igual, então, àquela constante que está lá. Eu dei um nome para esse cara, deixa eu usar o mesmo nome, deixa eu achar aqui, só para ficar igual, eu posso comparar as soluções. Não chamei de nada, vamos carregar do jeito que está, então. Então, aqui vai ficar 2N alfa sobre H2 Rho de zero. Menos 2N alfa sobre H2, φ calculado em zero. Quem quer φ calculado em zero? É A1 mais A1', ou A2 mais A2', tanto faz, porque a função é contínua. Então, eu vou escolher A1 mais A1' como sendo φ calculado em zero. A1 mais A1'. Certo? Então, eu tenho esse par de equações, e o que eu vou fazer agora é resolver essas equações, e eu quero expressar A2 e A2' em termos de A1 e A1'. Tá? Então, olha só, dessa equação de cima aqui, eu vou extrair o A2', falar que o A2' é igual a A1 mais A1' menos A2. E vou jogar na equação de baixo. Então, deixa eu simplificar primeiro essa equação. Tem um Rho multiplicando todo mundo desse lado, eu vou jogar ele para baixo do lado de cá. Então, eu vou botar um Rho aqui e vou apagar esses caras aqui. Certo? E agora, o A2' que está aqui, eu vou substituir pela equação 1. Então, do lado de cá vai ficar A2 menos A2'. Então, é menos A1 menos A1' mais A2. Aqui eu tenho menos A1 mais A1'. Tudo isso igual a essa constante. Deixa eu dar um nome para ela, para não ficar carregando. Deixa eu só ver como é que fica mais fácil aqui de eu chamar isso. M alfa. Eu vou chamar M alfa sobre Rho H2. Esse pedaço aqui, ó. M alfa sobre Rho H2, eu vou chamar isso aqui de beta, tá? Para simplificar. Então, eu tenho aqui menos 2 beta A1 mais A1'. Então, o que eu quero fazer? Eu quero resolver para o A2. Então, eu tenho 1 A2 mais 1 A2, 2 A2. Todo o resto eu vou passar para o lado de lá. Então, eu tenho aqui, ó, esse com esse, eu já peguei. Ops. Já peguei esse A2 com esse A2. Tenho A1 com A1, são menos 2A1, eu passo para o lado de lá, como 2A1. Esse A1' cancela. E tem aqui menos 2 beta A1, menos 2 beta A1'. Então, esses fatores de 2 cancelam todos e dá A2 igual. Então, mata esses dois. A1, que multiplica 1 menos beta, menos beta A1'. Agora você joga esse cara aqui e tira o A2'. Então, A2', aqui em cima, fica A1 mais A1', menos o A2. Então, menos A1 menos beta, mais beta A1'. Então, aqui, ó, esse A1 mata com esse menos A1 aqui, e fica, deixa eu ver, vai ficar mais beta A1, e os termos em A1' fica 1 mais beta. Então, isso aqui é o A2, linha, e esse aqui é o A2. E agora a gente escreve isso em forma matricial. Eu vou escrever aqui mesmo para a gente poder enxergar na mesma página. Vou escrever pequenininho aqui, ó. A gente pode escrever isso assim, ó. A2 linha igual a uma matriz A1 linha.
Quem que é essa matriz? Então, A2 é 1 menos beta. Menos beta. Aqui é beta 1 mais beta. Tá? E é esse que o problema está pedindo. Então, aí você relaciona os coeficientes A2 com os coeficientes A1, né, que são os coeficientes aqui de cada lado da barreira, e eles vão ter sempre essa relação entre eles. Agora, isso aqui não termina o problema, né, porque a gente sabe que a gente tem que ter condições físicas de existência. Então, quando o x é positivo, a gente tem que fazer o A2 igual a zero, para a função de onda não explodir. Quando o x é negativo, a gente tem que fazer o A1' igual a zero. E aí a gente vai tirar a relação entre A1 e A2' dessa relação. Mas essa aqui é uma relação geral entre os coeficientes. Beleza? Beleza. Nossa, agora eu estou bem mais tranquilo. Legal. O importante é sempre lembrar, né, que quando sempre tem esses potenciais do tipo delta, a derivada não é contínua, né? Então a gente tem que integrar a equação ali numa vizinhança, tira essa relação para descontinuidade, ela dá a equação que está faltando. Legal. Que mais? Lista 2. Como é que vocês estão aí? Eu queria fazer, por exemplo, tem um problema que eu acho que não é tão fácil e é um problema importante que vai ser usado muitas vezes, que é o problema 6. Alguém tentou fazer da lista 2? O 6, professor, eu fiquei muito confuso com o que seria a exponencial de um operador. Isso, exatamente. Vamos lá, então, vamos fazer ele, exatamente. Então, deixa eu falar por que isso aqui é importante. O que é a exponencial do operador, né? Aí, se você olhar a equação de Schrödinger no espaço dos Kets, você pode pensar nela assim, ó. IH cortado de psi dt. Então, esse aqui é um Ket que depende do tempo, que representa o estado de uma partícula, é igual ao operador hamiltoniano aplicado no Ket psi. Tá? Então, isso aqui é uma forma de escrever a equação de Schrödinger nesse espaço de Kets. Essa equação tem uma solução formal, é muito simples. Você vê, a derivada do psi tem que ser proporcional ao psi. Então, esse psi de t, ele pode ser escrito assim, ó, E a menos I sobre H cortado, H vezes T, aplicado no psi de zero. É a solução dessa equação. A derivada é proporcional à própria função, só que aqui aparece a exponencial de um operador. Então, aí vem a sua pergunta, o que é a exponencial de um operador, né? Então, primeiro, ela é super importante porque ela é uma solução formal da equação de Schrödinger nesse tipo de espaço. Então, a exponencial do operador é definida assim. Dado o operador A, E elevado a A é, por definição, o operador que você obtém somando a série da exponencial. É 1 mais A ao quadrado sobre 2, etc. Tá? É a série da exponencial. Então, para você, de fato, calcular a exponencial do operador, você tem que calcular todas as potências desse operador, fazer essa soma maluca, aí você tem o resultado. Então, afirmar, por exemplo, que isso aqui é uma solução da equação de Schrödinger é uma solução formal, porque, na verdade, você não tem a menor ideia do que é esse operador aqui, né? Você não consegue calcular. Então, e não é uma solução, é uma maneira elegante de escrever, mas você, de fato, não calculou ainda de verdade. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse exemplo, porque esse exemplo é legal. Então, ele é assim, você dá a matriz sigma y, essa aqui é uma das matrizes de Pauli, que a gente vai ver, que tem a ver com a componente y do spin. É sigma x, na verdade. Então, imagina, é uma matriz, um espaço 2×2. Então, você tem um espaço de funções, só tem dimensão 2, existe uma base de estados, que eu vou chamar de estado 1 e estado 2. Nessa base, o operador de spin, sigma x, tem essa matriz. O que quer dizer isso aqui? Ele quer dizer que, por exemplo, o spin sigma, elemento 1,
é 0, que é esse cara aqui. O elemento 1, 2 é 1, que é esse cara aqui. Então, você pegou o operador, fez o sanduíche na base, e o resultado é essa matrizinha aqui. Uma outra forma de escrever essa matriz é assim, ó. Isso aqui a gente pode decompor naqueles operadores elementares da base. Então, ele tem 0 componente nesse operador 1, que é esse cara aqui. Tem uma componente no operador 1, 2. Tem uma componente no operador 2, 1. E não tem nada no 2, 2. Isso. Tá, então, o operador sigma x é a mesma coisa que isso aqui. Ó. É 1, 2 mais 2, 1. Tá, isso que significa essa matriz aqui. É a decomposição do operador na base. Muito bem, o que a gente quer é calcular a exponencial desse operador. E para fazer exponencial, eu vou ter que fazer toda aquela série, né, expandir a exponencial em série e calcular essas coisas. Então, já que eu tenho sigma x aqui, vamos calcular quem que é sigma x ao quadrado, que eu vou precisar para expandir minha exponencial. Então, ele vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vai dar 1, 0, 0, 1, que é a matriz de identidade. Então, isso aqui é uma propriedade das matrizes de Pauli. Todas elas ao quadrado são iguais a 1. Sigma x, sigma y, sigma z tem essa propriedade. Então, isso aqui facilita muito a gente calcular a série, né? Porque sigma x ao cubo é sigma x vezes sigma x ao quadrado. Como esse cara é 1, isso aqui é sigma x. Sigma x à quarta é sigma x ao quadrado vezes sigma x ao quadrado. Os dois são 1, então dá 1. Então, todas as potências pares do sigma x são iguais a 1, todas as potências ímpares são iguais a ele mesmo. Tá? Então, vamos fazer a conta então da exponencial. Então, eu quero calcular a exponencial de I alfa sigma x. Então, isso aqui ó, é soma de 0 a infinito, I alfa elevado a n, sigma x elevado a n, sobre n fatorial. E eu vou dividir essa soma em série ímpar e série par. Então, os termos pares, então 0, 2, 4, etc., o que acontece? Eu tenho... vamos pegar... Vou fazer um rascunho aqui embaixo e depois apago. Então, para n igual a 0, eu vou ter I alfa elevado a 0 vale 1. Quando n igual a 2, I ao quadrado vale menos 1, e eu tenho menos alfa ao quadrado. Quando n igual a 4, eu vou ter I elevado à quarta, que vale mais 1. Então, eu vou ter alfa elevado à quarta. Quando n for 6, eu volto a ter menos alfa elevado a 6. Né? Esse I vai trocando de sinal. Então, eu posso escrever essa soma de n pares assim, ó, como tem um sinal, que é menos 1 elevado a n dividido por 2, né? Porque quando n é 0 é 1, quando n é 2, eu vou ter um menos 1, quando n é 4, eu vou ter 1. Alfa elevado a n sobre n fatorial. E aqui vai ter o sigma x elevado a 0. Sigma x elevado a 0 é a identidade, tá? A matriz de identidade. Sigma x ao quadrado é a matriz de identidade, etc. Então, vai dar sempre aqui a matriz de identidade, os termos pares. Nos termos ímpares, vamos ver o que acontece. 1, 3, 5, etc. Então, nos termos ímpares, eu vou ter, vamos fazer aqui do lado. Então, quando n é 1, eu vou ter I alfa, e eu vou ter um sigma x. Quando I for 3, eu tenho um I vezes um I ao quadrado, que é menos 1. Então, dá menos I.
alfa ao cubo, sigma x ao cubo, sigma x de novo. Quando for 5, é a mesma coisa, é i à quarta vezes i, e a quarta é mais 1. Então, sobra só um i, 5, sigma x. Então, aqui também dá uma série parecida, tem um i, sempre vai ter um i, vou colocar aqui para frente. Aí eu tenho um sinal, que é menos 1 elevado a n mais 1, deixa eu ver se é isso aqui, n menos 1 dividido por 2, vamos ver se é isso. Quando n igual a 1, dá 0, então é positivo. Quando n igual a 3, 3 menos 1, 2 sobre 2, 1 dá negativo. Isso, dá isso aqui. Alfa elevado a n, n fatorial, sigma x. Tá? Então, vamos escrever essa série explicitamente para a gente ver que cara que ela tem. É mais fácil reconhecer assim. Então, vamos pegar aqui, ó. Primeira série par. N igual a 0. Então, vai dar 1. Toda a série n igual a 0 vai multiplicar a matriz de identidade aqui na frente. Então, o primeiro termo é 1. O segundo termo, quando n igual a 2, vai ser menos alfa 2 sobre 2 fatorial. O próximo termo vai ser mais alfa 4 sobre 4 fatorial, etc. A segunda série vai ser i. Todo mundo vai multiplicar o sigma x. E aqui eu vou ter n igual a 1. Então, vamos lembrar, né? O i eu já tirei. Vai ter um alfa. Notem que todos os termos da série ímpar tem um alfa, né? Alfa, alfa ao cubo, alfa à quinta. Então, um desses alfas eu vou pôr em evidência, junto com o i aqui. Ó. Então, no primeiro termo, eu tirei o 1, tirei o i já em evidência. Então, sobra 1. Né? 1 sobre 1 fatorial, que é 1. O termo n igual a 3, vou ter um sinal de menos. Um dos i alfas eu já tirei. Então, eu vou tirar um alfa 2. Na verdade, eu vou deixar esse alfa... Eu vou deixar o alfa lá dentro. Acho que é mais fácil para enxergar. Eu vou deixar esse alfa aqui dentro. Deixa eu botar ele para trás aqui. Alfa. Aqui, alfa ao cubo. Depois vai dar sobre 3 fatorial. Depois vai dar mais alfa quinta sobre 5 fatorial, etc. Muito bem, essas séries que estão aqui, isso aqui é a série do cosseno. Isso aqui é o cosseno de alfa, e essa série que está aqui é o seno de alfa. Então, esse cara, ele fica assim, ó, e aí alfa sigma x fica o operador identidade vezes cosseno de alfa, que é essa primeira série, mais i seno de alfa vezes o operador sigma x. Tá, e você agora calculou. Vamos escrever isso aqui explicitamente ainda. Ó. Quem que é o primeiro termo? É a identidade vezes cosseno de alfa. Então, é isso aqui. Quem que é o segundo termo? É a matriz sigma x vezes i seno de alfa. Sigma x, lembra, ela é 1 aqui fora da diagonal. Então, eu vou fazer 0, 0, i seno de alfa e seno de alfa. Então, esse operador, a matriz desse operador todo, ele é cosseno de alfa e seno de alfa e seno de alfa, cosseno de alfa. Isso. Certo? Então, esses casos, com essas matrizes de Pauli, são um dos poucos casos que a gente consegue resolver a série da exponencial, porque a sigma x tem essa propriedade de que ela ao quadrado é 1. Então, você consegue escrever tudo em termos dos operadores identidade e da sigma x, e as séries que aparecem dá para reconhecer como série de seno e cosseno, e aí você tem o seu resultado aqui. Deu para entender como é que funciona a coisa aqui?
Deu sim, professor. Esse resultado assim, é super clássico, é um resultado importante. Esse problema ele pede para repetir isso aqui para sigma y, ele também deve mostrar. É legal vocês tentarem fazer, é sempre a mesma conta, tá? Mas é legal fazer para ver como é que funciona essa construção, né? Se reajeitar os termos, tudo. O que mais, gente? Esses problemas do tipo, o problema 2 da lista 1, da lista 2, o problema 2 e o problema 3, vocês sabem como fazer? Vocês têm... sabe como trabalhar com esse tipo de... Né? Você tem uma matriz, saber se a matriz é hermitiana, calcular autovalor, calcular autovetor, ver se um vetor está normalizado, calcular o projetor correspondente. Vocês querem ver alguma dessas coisas ou está tranquilo? Professor, eu preferiria ver. Assim, Tá. Não está muito tranquilo para mim ainda não. Tá bom, beleza. Então, vamos ver. Deixa eu pegar um caso. Não vou fazer tudo para a gente poder expandir um pouco, mas eu vou pegar o seguinte. O problema 2, item C, tá, que é o seguinte. Ele dá uma matriz, então é um espaço de 2 estados apenas, e ele dá essa matriz aqui, I raiz de 2, menos I raiz de 2, 3. Então, a primeira pergunta é, essa matriz é hermitiana? Então, quando você tem uma representação matricial de um operador, como está dada aqui, a condição de hermitiano é que o operador tem que ser igual ao seu transposto complexo conjugado. Né? É o equivalente de ter uma matriz simétrica, né? Que ele igual a M transposto, se fosse uma matriz real, mas, em geral, essas matrizes são complexas, então a condição é: você transpõe e toma um complexo conjugado. Se der a mesma coisa, hermitiano. Então, aqui você vê que né? Porque quando a gente transpor, esse I raiz de 2 vai vir aqui para baixo, mas você toma um complexo conjugado e vira menos I raiz de 2 e vice-versa. Então, isso aqui é igual ao complexo conjugado transposto, então, beleza, matriz hermitiana. Esse é o teste que tem que fazer. Segundo, assim, calcule os autovalores e autovetores dessa matriz. Então, quando você é dado uma matriz, um operador na forma matricial, está implícito que tem uma base, né, de vetores, vou chamar de vetor 1 e vetor 2, isso aqui está escrito nessa base. Então, como é que você calcula os autovetores? Então, vamos lá. Então, primeiro, os autovalores. Você tem que pegar M menos lambda, subtrai lambda da diagonal, impõe que o determinante disso igual a 0, a solução são os autovalores. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar 2 menos lambda, 3 menos lambda, menos esse produto. Então, esse produto vai ficar positivo, né? Menos I com I dá 1, raiz 2 com raiz 2 dá 2, então é menos 2 igual a 0. Então, vamos ver, dá uma equação de segundo grau, né? Vai dar lambda 2, menos 3 lambda, menos 5 lambda, mais 6 menos 2 dá mais 4 igual a 0. Então, vai ter essas duas soluções aqui. Então, lambda é menos b sobre 2a, meio, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes 4, 16. Então, a diferença aqui dá 9, raiz quadrada é 3. Então, eu vou ter dois autovalores. Vamos escrever aqui. O lambda mais, que é 8 dividido por 2, é 4. E o lambda menos, que é 1. Então, achados os autovalores, vamos achar os autovetores. Então, vamos fazer o autovetor 4 primeiro. Então, você vai ter aqui 2, I raiz de 2, menos I raiz de 2,
3. Então, nós estamos buscando um autovetor, que eu vou escrever com componentes alfa e beta, que eu quero determinar, tal que m vezes o vetor dá 4 vezes o vetor, tá? Que é o primeiro autovalor. Então, notem, nós vamos ter duas equações aqui, mas essas duas equações são a mesma, na verdade, né? Porque essa matriz não tem inversa, então a gente perde uma equação. Basta a gente pegar uma das equações, então vamos pegar a primeira. 2α mais i raiz de 2 vezes beta tem que ser igual a 4α. Se eu escrever a segunda equação, vai dar igual a essa. Então, é inútil, basta uma delas. Então, esse 2α mata com esse 2α, fica i raiz de 2 beta igual a 2α. E eu tiro, então, aqui que beta é igual vou passar o i para o outro lado como menos i, sobra um raiz de 2 vezes alfa. Tá? Então, eu tenho uma relação entre alfa e beta, e isso me dá a direção do autovetor. Como que eu faço agora para descobrir quem são esses caras mesmo? Eu normalizo, eu imponho que esse vetor é normalizado. Então, isso aqui me dá a direção do autovetor. Agora, eu vou impor que α2 mais beta2... Na verdade, deixa eu escrever isso aqui direito, isso aqui não está correto. Eu tenho que impor que módulo de α2, que eles podem ser complexos, né? Mas módulo de beta2 seja igual a 1. Então, como beta eu tenho em termos de alfa, isso aqui eu escrevo como módulo de alfa2 mais. Quem que é o módulo de beta2? É 2 vezes, essa raiz de 2 vira 2, módulo de i é 1, alfa ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Então, 3 vezes módulo de alfa2 é 1, portanto, o módulo de alfa é 1 sobre raiz de 3. Eu posso escolher, agora lembra que eu tenho um problema de uma fase indeterminada na função de onda, né? Então, eu vou escolher esse alfa como sendo real, 1 sobre raiz de 3. Com essa escolha, eu tiro beta, então eu substituo aqui, vai dar menos i raiz de 2 dividido por 3. Então, esse vetor, eu vou chamar de V+, né, que é o autovetor com autovalor lambda mais, ele é 1 sobre raiz de 3 menos i raiz de 2 sobre 3. E a mesma coisa a gente pode fazer por V-, né, achar quando o autovalor é 1. Só colocar 1 aqui e fazer a conta de novo, a gente tira o V-. Tá? Ok? Então, cálculo de autovalor é sempre assim, né? Você pega a matriz, subtrai lambda da diagonal, determinante disso tem que ser 0, acha os autovalores e depois você vai calculando os autovetores 1 a 1, né, colocando aqui cada um dos autovalores que você achou. Ok? Beleza, professor. Vamos ver, então, questão 3, que eu quero também comentar, que eu acho que é importante. A questão 3 é o seguinte, você tem um espaço tridimensional agora, então você tem uma base de 3 vetores, o 1, o 2 e o 3, ortonormal, uma base ortonormal, e aí faz assim, considere a função, o ket, x0 igual a 1 sobre raiz de 2, o 1 é mais i sobre raiz de 2, o 2 mais 1 meio de o 3. Então, a pergunta, esse ket está normalizado? Então, como é que a gente calcula a normalização de um ket desse tipo? Então, tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer das duas maneiras aqui. A primeira forma é o seguinte, já que você tem o ket expresso nessa base, você pode também representar esse ket como um vetor, né, com componentes em cada base. Então, é 1 sobre raiz de 2 na direção 1, i sobre 2
na direção 2 e 1 meio na direção 3. Então, aí também tem essa representação como um vetorzinho. O BRA correspondente é o vetor linha que você obtém tomando o complexo conjugado. Não pode esquecer de conjugar. Então, o I vira menos I, o meio está aqui. E o produto escalar dos dois é você pegar o vetor linha e multiplicar pela coluna. Tá? Então, vai ficar esse com esse, que dá 1 meio. I sobre 2 com menos I sobre 2 dá 1 quarto. Meio com meio dá 1 quarto. Então, 1 quarto mais 1 quarto dá meio, com meio dá 1 e beleza, está normalizado. Tá? Então, essa é uma das maneiras de calcular, é olhar a representação em vetores dele e fazer o produto escalar como o produto escalar dos dois vetores. Muito importante tomar o complexo conjugado. A gente sempre esquece de que tem que tomar o complexo conjugado e dar o sinal errado e dá tudo errado. A outra maneira é o seguinte, é fazer a conta direto. Então, vou escrever o produto escalar de novo, deixa eu ver aqui, é 1 sobre raiz de 2, I sobre 2,5. Vamos fazer de novo aqui, ó. 1 sobre raiz de 2, I sobre raiz de 2, I sobre 2, né? Isso. I sobre 2,5. Muito bem, eu vou escrever o BRA para fazer o produto escalar em termos dos vetores também. Então, o que que dá? Dá 1 meio de 1, certo? Vou conjugar esses caras. Conjuga aqui, o I vira menos I. E o BRA vira o BRAU 2. E aqui fica assim. E aí eu faço produto escalar direto. Então, vamos lá. 1 meio de 1 menos I sobre 2. Oi? Nesse está 1 sobre raiz de 2 de 1, não? Ah, é raiz de 2, obrigado. Obrigado, raiz de 2, senão ia dar errado aqui. Então, coloco o BRA e coloco o CAT. Três. E agora a gente faz esse produto escalar usando o fato de que a base é uma base ortonormal. O N, o M é delta NM. Então, vamos fazer o 1, eu vou fazer produto escalar com cada um das componentes. O 1 com o 1 vai dar 1, né? O produto escalar é 1. O 1 com o 2 é 0, o 1 com o 3 é 0, são ortogonais. Então, de todo esse produto aqui, eu só preciso fazer o produto direto de cada um com ele mesmo. Então, o 1 só vai dar diferente de 0 com o 1, o 2 com o 2 e o 3 com o 3. O resto tudo dá 0, porque eles são ortonormais. Peraí que eu perdi aqui a página. Então, vamos ver. O 1 com 1, 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2 dá meio. Menos I sobre 2 com I sobre 2 dá 1 quarto. Meio com meio dá 1 quarto. Então, dá a mesma coisa e dá 1. Então, é a mesma conta. Você vê que fazer esse produto escalar é realmente fazer a conta lá de um vetorzinho multiplicando o outro, né? É componente com componente, porque a base é ortonormal. Então, se o vetor não for ortonormal, você tem que normalizar, né? Então, deixa eu fazer um caso rápido aqui, sem tanto detalhe. Tá clara a conta aqui? Tá sim, professor. Deixa eu fazer rapidinho o outro aqui, porque esse outro não é normalizado, para a gente ver como é que normaliza. Então, o segundo exemplo é para pegar esse estado aqui, 1 sobre raiz de 3, mais I sobre raiz de 3, o 3. Então, em termos da sua representação matricial, ele tem componentes 1 sobre raiz de 3, 0, não tem nada na direção 2, I sobre raiz de 3. Então, o vetor linha BRA é 1 sobre raiz de 3, 0, menos I sobre raiz de 3. E, portanto, o psi1,
vai dar 1/3 mais 1/3, que é 2/3. É diferente de 1. Então, esse vetor não está normalizado. Então, como é que a gente normaliza o vetor? Então, eu quero multiplicar esse vetor por alguma constante de forma que ele esteja normalizado. Tá? Então, eu vou definir um vetor, vou chamar um psi1 normalizado, ele vai ser uma constante vezes o psi1. E eu vou ajustar essa constante de forma que esse cara tenha norma 1. Tá? Então, como é que eu faço esse ajuste? Olha, o Bra do psi1 normalizado é a estrela psi1. Então, o produto escalar, psi1 normalizado, isso aqui é 1. Eu vou impor que isso é igual a 1. E isso, por outro lado, é A vezes a estrela, que é a norma de A ao quadrado, psi1 vezes psi1. Psi1 vezes psi1 é 2/3. Tá? Então, eu quero que esse cara seja 1, portanto, o A tem que ser raiz quadrada de 3/2. Né? Deixa eu mudar de cor aqui. Então, impondo que esse cara seja igual a 1, eu chego que o módulo de A é raiz de 3/2. O A quadrado é 3/2, cada 1, então o A tem que ser raiz de 3/2. E vocês vejam que eu só consigo determinar o módulo de A. Né? Então, duas possibilidades aqui, por exemplo, de resposta seriam as seguintes. Né? O psi1 normalizado, vou escrever aqui embaixo. Ele vai ser raiz de 2/3 vezes esse cara. Tá? Eu vou escolher o A como sendo real, então eu vou fazer uma escolha. A é real, igual a 3/2. Raiz de 3/2. Então, raiz de 3 cancela aqui, fica 1 sobre raiz de 2. Aqui ele também cancela, fica I sobre raiz de 2 por 3. E esse cara é normalizado. Uma outra escolha que eu poderia fazer, que também é uma escolha boa, é eu escolher, vou fazer aqui em verde, A igual a I raiz de 3 sobre 2. Isso também tem módulo 3/2. Então, uma outra resposta possível é I sobre raiz de 2, o 1, menos, I com I dá menos 1, 1 sobre raiz de 2 por 3. Tá? Esse cara e esse cara diferem de uma fase, de um I, né? I é menos IP, então, I é IP sobre 2, então é uma fase, e não tem como determinar, a gente só consegue determinar o módulo desse coeficiente, a fase é totalmente a gosto e não tem nenhuma importância, nenhum cálculo físico que a gente fizer. Tá? Em geral, a gente escolhe o cara real mesmo, que é mais fácil de trabalhar. Tá? Certo? Que mais? Tem uns 5 minutinhos ainda. Vamos ver se vocês querem comentar mais alguma coisa. Diga. Professor, tem um exercício que me deixou um pouco descabelado, que é o 5. Eu não entendi por que 2 projetores comutarem seria uma condição suficiente e necessária para que o produto deles seja um projetor. Tá, vamos ver se eu me lembro dele aqui. Deixa eu tentar pegar uma página nova aqui. Tá, o problema 5. Então, seja P1... Então, você tem um projetor P1 que projeta num certo subespaço E1. P2 que projeta num subespaço E2. Mostre que para que o produto P1, P2 ser um projetor ortogonal também, é necessário que eles comutem. Então, ele quer que mostrar que se P, que é P1 vezes P2, para que isso seja um projetor,
é necessário que eles comutem. Então, vamos ver isso aí. Então, o que é um projetor? Então, eu estou supondo que P1 e P2 são projetores, então, P1 é hermitiano, P2 é hermitiano, o quadrado de P1 igual a P1, o quadrado de P2 igual a P2. Então, isso é dado. Então, primeiro, quem que é P2, P conjugado hermitiano? Conjugado hermitiano do P, como é que eu calculo? Eu inverto a ordem e tomo o conjugado hermitiano de cada um, certo? O conjugado hermitiano do produto é sempre assim, você inverte a ordem e toma o conjugado de cada um. Como esses caras são hermitianos, eu vou ter P2 mais igual a P2, P1 mais igual a P1. Para que isso seja igual ao de cima, eles têm que comutar. Se eles não comutarem, então a ordem importa e P é diferente de P+. Então, P igual a P+, implica que o comutador de P1 com P2 é zero. Aqui P1, P2 seja igual a P2, P1. Além disso, eu quero ter P ao quadrado igual a P. Vamos ver se isso basta. Então, P ao quadrado, quem que é? É P1, P2 vezes P1, P2. Se esses caras, de fato, comutam, esse P2, P1, eu posso inverter a ordem. Então, fica P1, P1, P2, P2. E aí dá certo, né? Porque fica P1 ao quadrado vezes P2 ao quadrado. Como P1 é um projetor, vale isso. P2 é projetor, vale isso. E eu tenho P de novo. Tá? Então, se dois projetores comutarem, o seu produto vai ser um projetor também. Tá? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, não é? Tá. Então, nesse caso que isso acontece, que eles comutam, então o P é um projetor, em que subespaço o P projeta? Então, isso é uma questão legalzinha, é meio óbvio depois que a gente vê a solução, mas é assim, imagina que o P1... bom, vamos falar qualitativamente primeiro. O que acontece aqui? Eu pego e aplico isso aqui no estado. Essa primeira operação P2 vezes o estado vai projetar o estado no subespaço 2. Quando eu aplico no P1, ele vai projetar o resultado da projeção anterior no espaço E1. Então, se esses espaços forem diferentes, esse resultado vai dar zero. Quer ver? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Imagina que o P1 é o seguinte projetor. É uma soma de φn, φn, n igual a 1 até 3, certo? Tem 3 estados aqui, então isso aqui vai projetar nesse subespaço E1, formado pelos vetores 1, 2, 3. Imagina que o P2 é soma de n igual a 3 até 7. Então, ele projeta no subespaço, né, composto pelos vetores φ3 até φ7. Então, quando você pega um estado qualquer, psi, expande esse estado na base desses estados φn. Né? Supondo que eles formam uma base, você pode expandir o psi na base. Quando você calcula P2 aplicado em psi, o que acontece? Fica aqui, eu tenho uma soma de, vou chamar de M de 3 até 7, que é a soma do projetor. Eu tenho uma soma do estado, Cn. Então, está aqui o projetor, φm, φm, aplicado no estado expandido aqui. Então, isso aqui é uma delta Nm. Então, mata a soma sobre N. Então, N fica igual a M, φm. Ou seja, você, de todas as componentes que o estado tinha, você joga tudo fora e pega só as componentes que o seu projetor está filtrando. Ele está filtrando o estado para aquele subespaço de 3 até 7.
Se você aplicar P1 aqui em cima, o que vai acontecer? Ora, o P1 tem os estados 1, 2 e 3. Aqui não tem estado 1 e 2. Vai dar 0. Só vai sobrar o 3, certo? Então, se eu aplicar agora P1 nesse estado, então o que vai dar? Eu tenho P1, soma em K, de 1 até 3, e tem a soma do estado, M, de 3 até 7. CM, ficar. Então, a soma em K é o projetor 1, de 1 até 3, a soma em M é o estado que está aqui. Então, isso aqui vai dar uma delta MK. Então, de todos os M's, só ficam os valores que são iguais ao K, certo? Mas notem, o K vai de 1 até 3, o M vai de 3 até 7. O único caso em que M igual a K é quando eles valem 3, né? Quando o K for 3, M igual a 3. Todo o resto dá 0. Então, isso aqui vai ser C3, Φ3. Ou seja, de todo esse cara aqui de 3 até 7, o projetor vai filtrar 1, 2, 3. Como não tem componente 1 e 2, só tem a componente 3, é o que sobra, né? Então, se esses dois projetores não tiverem uma intersecção dos subespaços, né, então, a projeção do produto ela vai na intersecção dos subespaços, né, o que tem em comum entre eles. Se essa intersecção for vazia, né, se o P2 for de 4 até 7, o projetor vai dar 0. Você projeta em 1, depois você tenta projetar num pedaço que não tem mais, dá 0. Então, sempre a intersecção, duas projeções em seguidas, o resultado delas é a projeção que é a intersecção entre os dois, né? Então, isso é fácil ver, né? Se você multiplicar um projetor pelo outro, vai dar φn, φm, vai dar um produto escalar, que só vai ser diferente de 0 na terceira componente, quando elas são iguais. O resto tudo da ortogonal dá 0. Então, você vê que você pode mostrar aqui, se vocês quiserem, depois diretamente, que P1, P2 é esse projetor aqui, ó. Legal? Então, tá bom, gente. Eu acho que tá bom por hoje, né? Na segunda-feira, então, eu vou tentar terminar, vou falar um pouco mais dessas coisas de autovalores, vou demonstrar alguns resultados interessantes, a gente vai tentar fechar essa parte matemática, aí vai ter a prova vai ser bem baseada nessas listas, né, nas duas listas, eu vou montar agora no fim de semana, e aí na semana que vem a gente começa já com os postulados da mecânica quântica, e aí vocês vão ver que todas essas coisas começam a se juntar e fazer sentido, e aí dá uma visão bem mais concreta, então, do que é, de fato, a teoria quântica. Deixa eu parar de gravar.